No vídeo de hoje eu vou trazer para você uma small cap que eu considero bem promissora para o médio e longo prazo. Uma empresa do setor industrial e também uma empresa que é exportadora. Você sabe qual é a empresa que eu estou falando? É a Tupi 3. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar qual que é o racional por trás dessa empresa e uma avaliação da possibilidade de investir nela ou não, beleza? Bora pro vídeo! Salve pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Investimento como Liberdade. Aqui no canal eu tenho um quadro, uma playlist que se chama Empresas na Bolsa de Valores. A ideia dessa série, dessa playlist, é trazer empresas que estão no meu radar para contribuir para a tua tomada de decisão e também empresas que vocês tenham interesse. Aliás, comenta aqui embaixo as empresas que você tem interesse para já ficar no meu radar e no futuro eu produzir vídeos sobre essas empresas. Lembrando sempre que este vídeo aqui é a minha análise e não uma recomendação de investimento. São informações que eu considero extremamente úteis e que eventualmente podem te ajudar na sua tomada de decisão. A empresa que eu estou trazendo aqui para conversar contigo é a Tupi 3. Você já ouviu falar da Tupi 3? É uma small cap. Small cap, como você sabe, são empresas com baixo valor de mercado, um valor de mercado abaixo de 5 bilhões de reais. No caso da Tupi, ela tem um valor de mercado de 3,3 bilhões de reais. A Tupi foi fundada em 1938 para a produção de ferro fundido, na cidade de Joinville, lá em Santa Catarina. Então é uma empresa bem antiga, com um longo histórico empresarial. Mas beleza, o que a Tupi faz exatamente? O que ela produz? Hoje a Tupi é uma multinacional brasileira, ela é referência no mundo em componentes estruturais em ferro. Você sabe o que é isso? A Tupi ela é líder global no mercado de blocos e cabeçotes em ferros fundidos. Mas que raios são esses cabeçotes e ferros fundidos, esses blocos, esses componentes estruturais? São blocos e cabeçotes de motores e também peças para sistemas de freio, transmissão, direção, eixo e suspensão. Basicamente é o seguinte, são peças complexas de engenharia que são usadas no setor de transporte e movimentação, no setor de agricultura, infraestrutura e também de geração de energia. Dá uma olhada nessa imagem que parece aquela figura de Onde Está o Wally. Você se lembra de Onde Está o Wally, aquela figura bem poluída? Então, vou te mostrar porque essa figura é interessante, porque você consegue ver os produtos, onde que são usados os produtos da Tupi. Então, olhando essa imagem agora que está na tela para você, você vai ver que tem os setores de transporte, movimentação de cargas, agricultura, infraestrutura e construção e geração de energia. Então, aqui você consegue ter um resumo de onde que são usados os produtos da Tupi. São usados em caminhões, em ônibus, em máquinas agrícolas, máquinas de construção, carros de passeio, motor industrial e marítimo, empilhadeiras e vários outros. E como que a Tupi produz esses produtos? Basicamente ela faz o seguinte, ela pega a sucata de aço, de ferro, funde, derrete, molda e depois faz o acabamento e alguns outros processos. E aí está pronto os produtos da Tupi. Grosso modo é mais ou menos isso. Boa parte do que a Tupi produz é feito por encomenda. Então as empresas entram em contato com a Tupi e fazem um pedido para ela. Dá uma olhada agora nos clientes da Tupi para você ver os clientes de peso que ela tem. Com certeza você conhece alguma dessas marcas. Então, uma das clientes da Tupi é a Mercedes-Benz, a Ford, a Audi, o Peugeot, a Chrysler e vários outros. Aqui eu coloquei as marcas mais famosas, mas também existem outras empresas que compram com muita regularidade da Tupi. E a Tupi faz o seguinte, ela produz esses produtos tanto no Brasil quanto no México. Dá uma olhada nesse mapa que eu vou colocar agora na tela para você. Você vai ver que a Tupi tem plantas industriais no Brasil e no México. No Brasil é aqui em Santa Catarina, em Joinville, e também em São Paulo, em Mauá. E no México também em outras duas cidades. Além dessas duas plantas, a Tupi tem escritórios nos Estados Unidos e na Alemanha. Ela tem esses escritórios para atuar na área de logística, comercialização também e na parte de assistência técnica. Um ponto bem positivo e bem interessante da Tupi é a diversificação que ela representa na carteira do investidor. Porque se você for ver, 80% das receitas da Tupi são em moeda estrangeira, especialmente em dólar. Por exemplo, se você olhar agora esse gráfico que eu vou colocar na tela, você vai ver como está distribuída as receitas da Tupi geograficamente. 67,3% das receitas da Tupi vêm da América do Norte, 12,1% vem da Europa e somente 15,9% vem do Brasil. Então isso quer dizer o quê? Se o dólar subir, as receitas da Tupi também aumentam. No geral, as empresas na Bolsa de Valores, elas têm as receitas em reais. Então é uma possibilidade de você ter uma empresa do setor industrial e também exportadora que é atrelada às suas receitas ao dólar. Até porque mais de 80% das receitas delas
vem do exterior. Outro ponto interessante é o seguinte, sobre a estrutura acionária da Tupy tem o seguinte, a Previ e o BNDES, eles fazem parte do grupo de controle da empresa, eles têm uma participação bem relevante. Hoje, no dia que eu estou gravando, 28,2% das ações são do BNDES e 24,8% são do Previ. Pode ser que um dia até o BNDES se desfaça dessa participação, pode causar uma pressão nos preços para baixo, e aí pode ser também uma oportunidade de comprar mais barato. E no geral, tanto o BNDES quanto a Previ, os dois têm apoiado, de forma geral, na modernização da empresa. Beleza, então agora a gente já entendeu de onde é que a Tupy veio, do que ela faz. Bora dar uma olhada agora nas receitas dela ao longo do tempo. Vou compartilhar minha tela agora contigo. Se a gente olhar, eu peguei de 2015 a 2020. Em 2015, a Tupy tinha uma receita líquida de 3,4 bilhões de reais e você ela crescendo ao longo do tempo, de forma que em 2019 chega a 5 bilhões de reais. Em 2020 tem uma queda, muito por causa da pandemia e do isolamento social, tá? Então o mais importante é que vai ser de 2015 a 2019. O lucro bruto também vai ter uma evolução significativa de 650 milhões para 834. O EBITDA também de cerca de 600 milhões para 682 e o lucro líquido também subindo de 220 milhões para 278 em 2019. Então, em 2019, quase 300 milhões de reais. Cai aqui em 2020, mas é um ano bem atípico, por causa da pandemia. As margens também a gente consegue ver que são margens razoáveis, margem bruta aqui em torno de 19, 16 e a margem EBITDA em torno de 17, caindo um pouco 13, 14, enfim, uma margem também bem interessante. A gente vai ver que em 2016 e 2020 foram anos mais atípicos, então ela teve um lucro líquido negativo, mas nos outros anos ela teve uma margem líquida aqui em torno de 6, 4. Então entre 5 e 10, uma margem líquida para a Tupy é uma margem líquida boa, tá? É razoável para a empresa. Então por esses números recentes, você vê que os números vêm crescendo, a Tupy vem entregando, tirando o ano de 2020, que foi um ano atípico, e pode ser também um sinal de oportunidade. Quando tem uma crise, as cotações caem, e pode ser que você consiga comprar barato. Sobre dividendos, a gente pode dizer também que a Tupy tem um bom histórico de pagamento de dividendos. Eu vou colocar um gráfico agora para você vai ver esse histórico num período um pouco mais longo. Então, se a gente olhar nessa imagem que eu estou colocando agora na tela para você, em 2008, a Tupy pagou 0,39 por ação e foi crescendo ao longo do tempo, tirando 2012 a 2014. A partir de 2015, você já vê que ela tem um dividendo bem significativo em relação a cotação da empresa. Então a Tupy agora ela fez novas aquisições, pode ser que por um tempo ela fique sem pagar de dividendos, mas é bem provável, mesmo, que daqui a pouco ela volte a pagar dividendos bem gordos, bem interessantes. Sobre o endividamento da Tupy, ela tem um balanço bem sólido. Se a gente for olhar, a dívida líquida por EBITDA é de 1,4 vezes. Um exemplo que a Tupy tem um balanço bem sólido, ela acabou de captar empréstimo no exterior no valor de 300 milhões de reais, e apareceram mais que 10 vezes recurso, praticamente 4 bilhões de reais, o que mostra a solidez financeira da Tupy. Beleza, então bora agora falar de alguns números interessantes de valuation da Tupy. Naquela hora que eu compartilhei a tela com você, a gente viu que em 2019 a Tupy teve um lucro líquido de aproximadamente 300 milhões de reais. Como a gente viu no ano de 2020, foi um ano bem atípico, bem anormal, mas passando esse momento bem atípico de pandemia, existem projeções bem razoáveis de que o lucro líquido da Tupy seja mais ou menos em torno de 500 milhões de reais em 2022. Vai ser 500 milhões de reais em 2022? Certamente não vai ser esse número exato, mas pode ser que seja bem próximo, é bem provável que seja bem próximo. E esses 500 milhões de reais em 2022 exigem uma capacidade produtiva da Tupy, da empresa, em torno de 70% a 80%. Então pode ser que ela produza mais ainda e entregue mais ainda. Então, assim, se a gente fizer o preço-lucro projetado da Tupy, hoje a empresa está custando quanto? 3,3 bilhões de reais. Se a gente pegar o preço-lucro, a gente vai chegar no preço-lucro de 6,7, que é esses 3,3 bilhões divididos por 500 milhões de reais. Então, preço sobre lucro de 6,7 projetado. Se esse preço sobre lucro se ajustar para um patamar não de 6,7, mas para cerca de 10, 11 vezes, o que é uma média bem razoável para a Tupy, um PL de 11 vezes, a empresa poderia custar aí na casa dos 5,5 bilhões de reais. Isso representa um upside nas ações de cerca de 60% a 70%. E além desse potencial de valorização da ação, a empresa voltando a pagar dividendos depois dessas aquisições que ela fez, com um payout de 50% mais ou menos,
a gente teria um dividend yield na casa dos 7 ou 8%. Payout é a proporção do lucro líquido que é distribuído aos acionistas. Então são números interessantes para a gente ter na cabeça e calcular, né, se vale a pena o investimento ou não. Aliás, se você curte esse tipo de conteúdo em que eu analiso as empresas na Bolsa de Valores, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreve no canal, porque deixando o like isso fortalece bastante o canal aqui no YouTube e eu consigo produzir novos vídeos sobre empresas da Bolsa de Valores. Além desses números que eu te mostrei aqui, a Tupy está passando por um processo de aquisição da Texid. Saiu um noticiário aí que a empresa está comprando a Texid. Basicamente são plantas, né, industriais de operações de ferro fundido aqui no Brasil e em Portugal. Isso vai facilitar a empresa vender mais para a Europa, que nem a gente viu, ela vende muito para os Estados Unidos e também uma fatia para a Europa, mas pode aumentar bastante. Então existe também uma perspectiva de expansão, né, das operações da Tupy, que pode aumentar as receitas dela e também o lucro líquido dela. Só que além desses números que eu te mostrei, eu acho que existe um cenário macro bem interessante para a Tupy de médio e longo prazo. Alguns vetores de crescimento assim, mais macro para a Tupy são o seguinte: de médio e longo prazo. Tem o crescimento populacional, né, que isso também vai exigir mais produtos da Tupy, maior produção de alimentos, uma necessidade maior de infraestrutura e de transporte e de geração de energia também. E todas essas áreas, de alguma forma que a gente viu, demandam os produtos da Tupy. Inclusive tem uma frase bem famosa que os dirigentes da Tupy sempre usam, né? Eles falam o seguinte: onde tem capex, tem Tupy. Capex é investimento, né? Então todas as vezes que os países estão se desenvolvendo, eles investem em infraestrutura, em geração de energia, em transporte, e isso demanda os produtos da Tupy. Então faz sentido uma avenida de crescimento de médio e longo prazo para a Tupy também. Então esses são alguns números que eu queria te mostrar sobre a Tupy. São números que eu usei também uma perspectiva mais conservadora, eles podem ser mais arrojados, mas claro, cada investidor precisa fazer a sua própria avaliação. Eu, por exemplo, eu tenho Tupy na carteira e pretendo continuar com ela aí por vários anos. Se não tiver nenhuma mudança estrutural nos fundamentos da empresa, eu vou ficar com ela. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é a minha análise sobre a empresa, sobre esse setor também. Espero que esse vídeo tenha contribuído bastante para você conhecer mais sobre a Tupy e te ajude na tomada de decisão nessas ações da Tupy ou de outras empresas também, beleza? Um grande abraço para você, até mais, até o próximo vídeo, tchau!